depois que a gente pega a manha de estudar, e o hábito, né? Que o hábito é tudo, né? No dia que tu não estuda, tu sente falta. Sente remorso, fica aquela coisa que fala assim, pô, não estudei hoje, pô, tô perdendo. Eu não estudei, o Júlio está estudando em casa, aí, pô, me passou, né? O Danilo estudou, me passou. Então, acaba acontecendo isso, né? A gente pensa assim, pô, tem várias pessoas estudando. Quando eu perdi, assim, da minha programação, eu fazia a programação por escrito, para criar um compromisso, só faltava assinar e ir no cartório, né? Fazer uma programação ali, né? Falando assim, pô, hoje tem que estudar 3 horas, né? Aí ficava ali, falei, pô, a gente estudava 2 horas, falei, cara, essa 1 hora, hein? Como é que eu vou tirar e tal? Aí eu ficava pensando, pô, alguém estudou essa 1 hora hoje aí em algum lugar. Aí eu dava um jeito e ia lá e ficava, era assim mesmo, né? E eu lembro que eu morei em Maricá, acho que a Evelyn conheceu essa casa em Maricá. Eu lembro que eu tinha um vizinho que ele fazia churrasco todo domingo. Aí eu tinha um mesão, botava lá de fora no quintal, ficava estudando. Aí ele começava a achar, pô, vem pro churrasco e tal. Eu falei, pô, eu não posso estar estudando. Aí ele falou, pô, vou te mandar uma caipirinha por cima do muro. Eu falei, manda que eu recebo. Aí ele mandava uma caipirinha, um pratinho de churrasco, eu ficava ali, beliscando e estudando, né? Ficava ali. Então, as condições eram mais adversas. No livro eu falo aí dessa questão, eu lembro quando eu fiz a prova, passei para a prova do Ministério Público Militar, que é um ramo do Ministério Público da União. Eu fui o segundo colocado no Brasil. Pô, eu ficava estudando no ônibus. Eu morava em Maricá, pegava a aviação Paro, vocês que moram em Maricá, né? Eu pegava a aviação Paro, ia lá pro Rio, porra, ficava estudando no ônibus ali. Aí à noite, então era 2 horas para ir, 2 para voltar, 4 horas, pô, tava bom, né? Já me ajudava. Aí na noite, porra, o ônibus estava, por exemplo, eu comprei uma lâmpadazinha, que eu botava assim no livro, e ela ficava assim iluminando, né? Aí eu ficava ali lendo, pô, descuidar Maria, né? O negócio era importante para mim. Aí uma vez uma senhora falou, você tem medo de descolamento de retina, não? Eu falei, pô, eu já faço isso aqui antes de descolar, né? Se tiver um problema com a retina, eu desconheço e tal, eu preciso estudar e tal, e aí ia movimentando. Então, é reunir as condições que você tem e tentar fazer o máximo. No presídio, essa história, já sabe que eu já contei para eles aqui. Quando eu trabalhava no presídio, eu pedia, primeiro eu trabalhava no miolo lá com os presos, depois eu falei, pô, vou trabalhar na guarita, ficava com a armamento no colo, era uma calibre 12 no colo, ficava com rádio e ficava com material aqui. Aí os presos ficavam soltos assim, eu ficava lendo, dava 50 minutos de leitura, aí eu botava o material ali, levantava com a arma, com a cara brava, assim, de mal, né? Como se estivesse atento o tempo todo, né? Aí voltava lá, aí ficava ali assim, olhava e tal, voltava de novo, começava a estudar de novo, assim. Pô, foi assim, aquele calorzão de mamuta e tal, e valeu a pena, entendeu? Se fizesse fazer tudo de novo, eu faria. Tudo que eu precisei abdicar, eu abdicaria, porque vale a pena, gente. Vocês estão no caminho legal, tá? Podem confiar nisso, com força. Aqui a gente já tem alguns que já passaram no concurso público aqui, mas vai ter outros e esses testemunhos vão se multiplicar, tá? Vão se multiplicar. Então vamos trabalhar aqui alguns princípios implícitos, tá? Princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade. Esses princípios, gente, eles não estão na Constituição, mas eles estão na Lei de Processo Administrativo Federal, que também se aplica em alguns estados. É uma lei chamada 9784 de 99. Então lá no artigo 2º dessa lei, quem tiver curiosidade vai lá ver. Então, se vier uma questão na prova falando, o princípio da razoabilidade é um princípio expresso. Tá certo ou está errado? Olha só, vamos interpretar a questão, que essa é a armadilha. É um princípio expresso? Sim. Só vai estar errado se falar que está expresso na Constituição. Ok? É essa a pegadinha que a gente tem que ficar atento. O princípio da razoabilidade é um princípio expresso no ordenamento jurídico. O princípio da razoabilidade é um princípio expresso na Constituição. Não. Ok? É isso que a gente fica atento. Tá? O examinador ele sempre vai trazer alguma coisa que possa pegar a gente. Repete isso de novo, por favor. O princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade é um princípio explícito, é um princípio que está expresso no ordenamento jurídico? Tá, porque ele está expresso nessa lei, a Lei de Processo Administrativo, é uma lei que a gente usa no direito administrativo. Mas se vier falando o princípio da razoabilidade ou o princípio da proporcionalidade, é um princípio expresso na Constituição Federal? Não. Ok? Essa é a primeira informação. E a segunda informação, o que é esse princípio? Esse princípio ele diz o seguinte: o administrador público, seus agentes, os gestores públicos,
não podem atuar de forma desproporcional, não podem atuar fora dos limites, não podem atuar de forma desarrazoada. Vocês lembram daquele episódio infeliz, trágico, né, que não obstante ter sido um crime, feriu muito o princípio da razoabilidade? Foi aquele caso daquele rapaz lá no Nordeste que botaram ele na viatura da PRF e jogaram gás? Você lembra? Aquilo é razoável? Não é razoável, né? Eu não gosto nem de criticar assim, porque a distância é muito fácil falar, mas não tem nenhum ângulo que a gente consiga ver aquilo como razoável, como proporcional, né? Então, por exemplo, quando o agente de trânsito ele te autua na rua e você cometeu uma infração de trânsito, por exemplo, de estacionamento, né? Ele está ali te autuando. Ele está no dever dele, né? Mas ele te dá um esporro, ele está no dever dele? Tem razoabilidade nisso? Tem proporcionalidade nisso? Não, ele vai te autuar e você vai estar ali olhando, né? Concordando, a gente vai ver mais à frente que você tem que seguir o mandamento jurídico, mas não é razoável, não é proporcional. Então a administração pública não pode atuar acima do limite, ela não pode atuar fora da razoabilidade. Ok? Então vou colocar no nosso caderno. Este princípio informa que a administração pública não pode atuar aplicando restrições ou sanções exageradas. Ponto. Não está expresso na Constituição Federal. Vírgula. Mas está expresso na Lei 9784 de 99. Na Lei 9784 de 99. 9784 de 99. Vírgula, que fala sobre o processo administrativo federal. repetir, professor, Na Lei 9784 de 99, vírgula, que fala sobre o processo administrativo federal. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Você falou, não está expresso na Constituição Federal. Não está, mas está na coisa. Aí se vier, é um princípio previsto no ordenamento jurídico? É. É um princípio previsto na Constituição Federal? Não. Alguém perguntou aqui. Não, foi a mesma pergunta. Ah, a mesma pergunta? É. Então, se vier um questionamento, o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade é um previsto explícito, expresso na Constituição Federal. Porque olha só para a gente situar, tá? Vou dar uma roubadinha aqui na matéria de direito constitucional da Rosiane, que é uma excelente professora, mas só para a gente lembrar um conceito que provavelmente ela já deu para você. Olha só. Estudo expresso. Isso aí, exatamente. A pegadinha é essa. Aqui é a pirâmide de Kelsen, tá? Lá no ordenamento jurídico, no sentido jurídico da Constituição, lá no direito constitucional. Aqui quem está no topo do ordenamento jurídico, a Constituição Federal.
Aqui embaixo estão as leis. E aqui embaixo estão os atos normativos. O que são atos normativos? A gente vai estudar aqui. São atos do direito administrativo que não são leis ainda. Como, por exemplo, um ato de uma administração pública que faz, mas que não virou lei. Só entre os gestores. Atos normativos. Não é importante para agora não, tá, gente? É só para vocês entenderem. Então, a Constituição está no topo da pirâmide. Tanto as leis quanto os atos normativos devem obediência à Constituição, devem respeitar o que está na Constituição. Legal? Se não respeitar, vai ter alguma retirada do ordenamento jurídico, lá no controle de constitucionalidade. Então, a Constituição é que manda. Mas, às vezes, um princípio que está numa lei, ele é aceito pela Constituição, mas ele não está expresso na Constituição. É o caso desses princípios, eles não estão expressos, eles não estão explícitos. É princípio constitucional o princípio da proporcionalidade. Não está isso na Constituição. Mas a lei 9784 traz ele e essa lei está em conformidade com a Constituição. Então ele é um princípio previsto no ordenamento jurídico, é válido, mas não está na Constituição. Tudo bem? É isso aí. Foi dúvida, a gente busca uma outra forma e explica de outra forma. E aí, a gente tem um outro princípio importante, que é o princípio da autotutela. Anota aí, princípio da autotutela. E esse princípio da mesma forma, tá, gente? Ele está previsto no artigo 53 daquela lei lá, 9784 de 99. Artigo 53 da lei 9784 de 99. Então, o que vale para aquele primeiro princípio, vale para esse. Caiu lá na prova de vocês. O princípio da autotutela está previsto na Constituição Federal, certo ou errado? O princípio da autotutela está previsto no ordenamento jurídico, certo ou errado? Certo. Ok? Coloquei até o artigo, quem quiser dar uma olhada depois em casa no estudo, é legal. E o que é esse princípio da autotutela? Olha só, vamos lembrar pelo nome que vai nos ajudar. Tutela, vocês ouviram falar de conselho tutelar? O conselho tutelar serve para quê? Para proteger, não é? Para abrigar, para proteger quem está em situação de vulnerabilidade menor. Então, tutela é proteção. Sempre que a gente ouvir falar de tutela, vamos lembrar, proteção. E o princípio da autotutela, aquele que se autoprotege, aquele que se autorregula. Então, por exemplo, a administração pública, quando ela visualizar que ela errou, com base no princípio da autotutela, ela mesma pode rever seus atos. Ok? Nem sempre até por erro, muitas vezes por conveniência e oportunidade. Né? Tem um exemplo que eu já trago há uns 15 anos comigo, e esse eu criei. Mas é engraçado que as pessoas às vezes passam, pô, lembra de você falando de autotutela. Imagina a seguinte situação. Né? Uma praça enorme, que não tem restaurante nenhum, tem um monte de gente brincando, curtindo a praça e tal, famílias, crianças e tal. E aí chega lá um cara com uma barraca de cachorro-quente e pede à administração pública municipal a autorização de uso daquele espaço. Ó, ele chega lá para o prefeito e fala que queria botar uma barraca de cachorro-quente naquela pedaço ali para poder atender aos domingos, quando está todo mundo ali curtindo. A administração pública fala assim, pô, realmente, não tem ninguém ali, né, fazendo o serviço de alimentação, né, não atrapalha em nada, vai ser bom para a comunidade, para a população. Então agora eu vou autorizar o uso daquele espaço e que ele coloque ali a barraca dele de cachorro-quente. Aí o cara vai lá e começa, beleza. 3 anos depois, surge a ideia do município de construir ali um polo gastronômico, com restaurantes bacanas, importantes, de grande monta, e aquela barraca de cachorro-quente não é mais oportuna e conveniente estar ali. Ela até fere um pouco o espaço da forma como foi programado. Né? O que a administração pública vai? Vai lá e revoga aquela autorização. Ou seja, no exercício da autotutela, no exercício de rever seus atos administrativos, ela vai lá e desfaz aquele ato. Ou seja, aquela autorização que tinha sido permitida naquela época anterior, ela desfaz, ela fala para ele, olha, a partir de amanhã você não pode mais ter a barraca aqui, que aqui vai ser um polo gastronômico e não vai estar mais de acordo com o que a gente quer para o local.
Tudo bem? Tranquilo? Há outros exemplos, né, mais próximos da gente. Detran. Alguém aqui já tomou notificação de autuação de multa? Ninguém nunca foi multado aqui? Porra, né? É inevitável, né? Aí o que acontece? Eu vou lá, se eu verificar que não há legalidade, eu vou fazer a defesa prévia, né? Que depois vai virar o recurso de infração e assim vai ser julgado pelos órgãos competentes, JARE e para os órgãos superiores. Perfeito, né? A administração pública, vendo ali que errou, ela não vai tornar insubsistente aquele auto de infração? Ela está no exercício da autotutela. Ela verificou que aquele auto de infração não é válido e aí vai tornar insubsistente, vai cancelar, vai arquivar. Então, a autotutela é o poder, dever que a administração pública tem de rever seus atos administrativos. Tudo bem? Então vamos colocar no nosso caderno. Este princípio informa que a administração pública pode e deve controlar os seus próprios atos. A fim de alcançar a eficiência. Tudo bem, gente? Legal? E vamos trabalhar mais um aqui antes do intervalo. Princípio da motivação. Anotem no caderno de vocês. Princípio da motivação. Princípio da motivação. Esse princípio, gente, que também está no artigo 2º da Lei 9784 de 99, ou seja, não está previsto expressamente na Constituição Federal, mas tem previsão no ordenamento jurídico, é um princípio que diz o seguinte: ora, se a administração pública trabalha para todos nós, se a administração pública precisa ter seus atos controlados, é importante que ela fundamente e exponha os motivos da sua atuação. Ok? Imagine o seguinte: sai o concurso público do Detran RJ, aí vem lá, né, vai falar, com o objetivo de preencher os cargos vagos, o presidente da autarquia Detran RJ estabelece que ele não está motivando, ele não está trazendo a motivação daquele ato administrativo que é a publicação do edital. É isso aí. Então a motivação ela serve para que sejam explícitos para aqueles de direito que um ato administrativo está sendo praticado. Legal? Fábio, todos os atos são motivados? Em regra, sim, mas o ordenamento jurídico, o direito administrativo traz uma grande exceção, que às vezes é cobrada em prova. Vocês ouviram falar do cargo em comissão? O que é o cargo em comissão? O cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração, não é isso? Precisa passar por concurso público? Não. Não. Então, o cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Então, amanhã de vocês, um de vocês vira prefeito, fala, Fábio, quero te nomear para secretário de educação do município, né? Aí, beleza. Ele precisa motivar? Não. Ok? Daqui a 15 dias o cara quer me exonerar. Ele precisa me motivar? Está me exonerando? Não. Só um cuidado que devemos ter. Embora a nomeação e a exoneração para cargo em comissão não precise de motivação, sendo uma exceção ao princípio da motivação, né? Se o administrador público ele motivar, ele fica preso aos motivos que ele fez. Então, olha só,
Nesse exemplo que eu dei, o cara me nomeou para secretário de educação do município. Ele precisa motivar? Não. Mas vamos dizer que ele motivou, tá? Beleza. Daqui a 15 dias ele quer me exonerar. Quando ele me exonera, ele não precisa motivar. Mas aí ele fala assim, eu vou exonerar ele porque ele não tem pós-graduação. E eu tenho. Esse motivo que ele negou verdadeiro é falso? Falso. Então há um vício nesse ato administrativo. Então ele fica preso e responde por isso. Preso, eu digo assim, preso ao ato, tá? Preso ao ato e responde por isso, ok? Então o que acontece? Isso a gente chama no direito administrativo de teoria dos motivos determinantes. O que é a teoria dos motivos determinantes? A gente está aprofundando um pouquinho mais, porque pode pegar uma prova e a questão mais aprofundada aí faz toda a diferença, tá? A teoria dos motivos determinantes, ela fala o seguinte, olha, quando o administrador público, quando o gestor público, quando o agente público motivar um ato administrativo, ele fica preso ao ato administrativo, sob pena de anulação daquele ato. Ok? Tudo bem? Vou contar uma história que aconteceu comigo, e é verdadeira, é verídica, eu posso contar que foi comigo, não tem problema nenhum. A Evelyn sabe dessa história, Cris também. Eu era servidor do Detran em 2010. Fiz a prova para o DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, passei. Não tinha licença do Estado para a União. Fui para Brasília, para a Academia Nacional de Polícia, fazer um curso de formação. Como não tinha licença, o que eu fiz? Pedi exoneração do Detran. Pedi exoneração do Detran. Ou seja, saí do Detran. Estava lá no curso de formação em Brasília e o curso de formação não era servidor ainda, era uma etapa, né, para eu assumir como policial penal federal depois. E eu tive uma lesão na panturrilha. Fiquei afastado do curso e eles me desligaram. Eu voltei e fiquei sem os dois. Sem o Detran e sem o DPEM. Foi duro, uma dureza essa época. E aí o que acontece? Eu fiquei um pouco tonto, né? Falei assim, vou tentar recuperar o Detran. Entrei com um processo administrativo no Detran, pedindo a anulação da minha exoneração, do meu pedido de exoneração. O presidente do Detran não aceitou e falou assim, não vou acatar a renúncia da exoneração, porque o Detran não está precisando de servidores públicos. Beleza. Eu continuei estudando outras coisas, né? Magoado ali, triste e tal, continuei estudando outras coisas. E aí o que acontece? Só que 10 dias depois, ele nomeou alguns para o meu cargo, ou seja, o ato dele desconstruiu a afirmativa de que não precisava de servidores. Eu, com base na teoria dos motivos determinantes, entrei com ação judicial para cancelar o indeferimento dele e fazer com que ele me aceitasse novamente no Detran. Entendeu? E aí o meu processo estava tramitando, por sorte eu também estava correndo em outras esferas, fiz a prova do Rio Previdência, passei, e aí não precisei da decisão judicial, tomei posse do Rio Previdência, ganhava um pouquinho a mais e tal, eu fui. Mas assim, trazer um exemplo prático para vocês enxergarem e lembrarem disso na hora de fazer a prova lá, a teoria dos motivos determinantes. Então, a regra é motivação. O ato administrativo precisa ser motivado em regra? Sim. Todos os atos ou tem exceção? Tem exceção. Qual é a exceção? Nomeação para cargo em comissão e exoneração de cargo em comissão. Mas e se o cara motivar, ele fica preso? Fica preso aos motivos que ele alegou. Isso, em caso de motivação que ele alegou, se ele não cumprir isso aí, é visto como prevaricação, não? Não, prevaricação não, mas assim, em tese, ele pode ser passível de um processo administrativo, né? Porque assim, ele está fazendo uma alegação falsa, né? Então cabe também uma apuração administrativa. Aí a gente traz na prática, em tese, na maioria das vezes não acontece, mas ele pode ser responsabilizado administrativamente, tá? Tranquilo, gente? Então vamos colocar a observação de motivação para a gente ir para o nosso intervalo. Coloque assim, este princípio vírgula, também previsto na Lei 9784 de 99, 9784. de 99, vírgula, informa que, vírgula, em regra, vírgula,
Os atos administrativos devem ser motivados. Administrativos devem ser motivados. Ponto. No entanto, a nomeação e a exoneração para cargos em comissão Tem exoneração? para cargos em comissão. Eu vou botar uma palavra, gente, que cai muito, não é a palavra mais fácil, mas é a palavra que cai muito em concurso, que vocês vão começar a se adaptar a essa palavra, tá? A nomeação e a exoneração para cargos em comissão prescindem. Já viram isso nos concursos, nas provas? Prescindem é dispensam. Imprescindível é indispensável. Prescindível é dispensável. Então, prescinde é aquilo que dispensa. Tá? Prescindem de motivação. Parece simples, tá, gente? Mas é porque, volte e meia cá na prova, eu vejo o pessoal errando. Questão só por não entender o que a questão está pedindo. Então, sublinhe isso aí, prescindem de motivação. Ponto. Devemos ficar atentos para a teoria dos motivos determinantes. Dos motivos determinantes. Vírgula, que diz teoria dos motivos determinantes, vírgula, que diz que o administrador fica vinculado o administrador fica vinculado a partir de onde? Vamos lá. Ele ajuda a gente como é que escreve a primeira frase. É preciso. Você quer desde o início? É preciso. Desde o início? Não, de motivo determinante. É preciso ficar atento à teoria de motivo determinante, não é isso? Devemos ficar atentos para a teoria, que diz que o administrador fica vinculado. Que diz que o administrador. Repetindo, tá? Que diz que o administrador fica vinculado aos motivos por ele alegados. Aos motivos por ele alegados. Ponto. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Ó, então, antes do intervalo, a gente acabou com administração pública, o conceito de direito administrativo, o conceito de administração pública, né? Os princípios expressos e os princípios implícitos. A gente vai pegar um intervalozinho de 15 minutos e vamos voltar com poderes administrativos, outro tempo. Tá legal? Quem tiver dúvida, quem quiser conversar comigo, eu estou aqui no intervalo, tá? Sem cerimônia nenhuma. Legal?